No episódio mais recente do A Casa, sua podcast, tivemos o privilégio de receber Alan Andrade, especialista em retenção de clientes e fundador da Somaxi Group. Com uma sólida trajetória no empreendedorismo, Alan compartilhou sua visão estratégica sobre vendas, cultura organizacional e fidelização de clientes. Com enorme experiência prática, ele destacou como sua expertise tem ajudado empresas a fortalecer seus modelos de negócios e a manter seus clientes por mais tempo. Durante a entrevista, foi abordado temas essenciais para quem deseja crescer de forma consistente no mercado, onde foi discutido sobre a importância da resiliência e desenvolvimento contínuo do empreendedor, a necessidade de planejar a curto, médio e longo prazo, as mudanças do mercado e aquilo que nunca muda. A verdade que poucos querem encarar: sem vendas, empresas não sobrevivem, mas sem retenção, não prosperam. Foi uma conversa profunda e inspiradora sobre os bastidores da gestão moderna, estratégias práticas e a mentalidade que diferencia os negócios duradouros dos que ficam pelo caminho. Se você quer levar sua empresa a outro nível, esse episódio é para você. Alan, vou te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que quem está nos acompanhando gosta muito de ouvir. Como é que você fez, cara, para sair do CLT, você tinha um cargo de executivo bacana, e resolver empreender? Porque tem medo, tem risco, tem uma série de fatores, né? Tem tudo isso, cara. Que pergunta boa, legal demais. Cara, de fato é uma decisão muito difícil, né, para a grande maioria das pessoas, principalmente na minha situação naquela época. Eu tinha um filho de 1 ano de idade. 1 ano? Nossa! Cara. Ou seja, dependia 1000%, né? Totalmente. Eu tinha uma carreira numa única empresa, num banco particular aqui do Brasil, de 17 anos. Ou seja, eu tinha um ótimo salário, eu já estava com cargo de executivo, eu tinha bons planos de saúde, né? Enfim, benefícios, cara. Então, a gente sabe que quando a gente vem empreender, a gente pega uma estrada aberta, né, cara? Não tem nada pronto. Então, eu estava saindo de algo que era muito sólido, pronto, né, onde eu já sabia fazer tudo que precisava ser feito lá dentro, para algo que eu tinha que desbravar. Então, de fato, cara, tem medo, tem frio na barriga, tem uma série de coisas. Eu acho que o primeiro ponto foi uma decisão, né? O Joel J fala muito, né? Quando uma pessoa toma uma decisão irreversível, ninguém tem como fazer ela voltar. E a minha decisão foi uma decisão irreversível, Éder, porque antes mesmo de eu sair, né, desse banco onde eu trabalhava, eu sentei na frente de um cara do Sebrae, né, um consultor do Sebrae, Guilherme, não esqueço o nome dele nunca mais, cara. E eu falei, cara, eu quero empreender, mas eu não posso correr o risco de falhar, de quebrar essa empresa e ter que voltar para o CLT. Eu não posso me dar esse luxo, né, cara? Eu não posso correr esse risco. E aí, numa conversa muito boa que a gente teve, ele falou que eu precisava desenvolver outras skills, né, que o CLT não tem. Claro. Né, eu era muito bom tecnicamente naquilo que eu fazia, mas a gente sabe que quando a gente empreende, a gente tem que ter outras skills, como liderança, entender um pouco de venda, né, cara? Eu digo até bastante de venda, de marketing de pessoas, enfim, muita coisa que eu precisava fazer. Então, quando eu tomei a decisão, eu comecei a estudar. Eu estudei muito, cara. Eu li livros, me preparei antes mesmo de sair do CNPJ. Né? Tive o apoio da minha esposa, obviamente, isso é muito importante, né, cara? A gente não tomar uma decisão sem ter alguém que vai compartilhar daquela decisão com a gente e tá te apoiando. No caso, a família, né? Porque você falou que tinha um filho pequeno e aí a Bastante, família cara. apoiando. Pensa assim, ó, você quer ver a coisa mais drástica, Éder? Eu andava com uma Mercedes, na época eu tinha uma Mercedes 680 e eu saí para um Celta VHC 2001 sem ar-condicionado. Então, aí você já começa a entender como a decisão é difícil, entendeu? Então, ter o apoio da família foi muito importante para mim na época, quando a minha esposa falou, cara, é o que tu quer, é o que vai te fazer feliz, então vamos junto. Né? Então a gente se organizou financeiramente, fizemos um pezinho de meia, né? Desfizemos de algumas coisas que a gente tinha para poder investir no negócio, etc. Claro. Mas, cara, é assim uma decisão difícil, mas eu posso te dizer que foi uma decisão assertiva, porque foi uma decisão que eu tomei e eu tive que me dedicar muito para fazer isso, entendeu? E você teve uma coisa, você fez 2 comentários que eu achei interessantes. O primeiro, que você buscou conhecimento, ajuda, Uhum. e você queria uma fórmula
para não ter que voltar. E você sabe que isso não existe, né? Não existe. Fórmula, depois Nem- empreendendo você descobriu. Agora, claro, se você se prepara, provavelmente a tua probabilidade de não ter que voltar, ela passa a ser muito maior Uhum. do que alguém que começa um negócio e não se prepara. Mas quando eu falo assim de não me dar o lixo de voltar, é que eu não queria quebrar o negócio, mas principalmente, cara, psicologicamente, Ah, entendi. sabe? Porque acho que o psicólogo foi a parte mental, né? O mindset, a palavrinha que tá em moda agora, que fez toda a diferença, né? Porque, como eu te falei, eu tava algo pronto, né? Ah, Imagina você estar assim, parado na frente de duas estradas, uma estrada cheia de prédio comercial e uma estrada completamente com mato. E foi naquela estrada de mato que eu decidi caminhar. Então você tem que fazer. esburacada e tu não sabe nem o que ia ter daqui a 1 quilômetro, né? Exatamente, só que eu decidi caminhar naquela estrada. Que aí tu usou até o exemplo do Joel J, né, de uma decisão irreversível, é isso? Eu escutei essa frase dele há pouco tempo, né, cara, podia ter sido minha, né, Entendi. eu tomei essa decisão há 7 anos atrás, né, cara, a gente tá fazendo esse ano 7 anos. Então, foi realmente uma decisão irreversível, eu falei: "Cara, eu tenho que ir, mas eu não posso voltar, não quero voltar". Então, psicologicamente eu me preparei pra aguentar tudo aquilo que, cara, empreendedor enfrenta, né, cara, problema com pessoas, com governo, com cliente, anyway. Claro. E como é que você pensou, qual que foi a tua ideia do negócio? Como é que você teve, porque às vezes quem está nos assistindo quer montar, quer criar alguma coisa, ele tem muitas ideias, né, eu percebo Uhum. que as pessoas têm ideias toda hora, mas elas não executam a ideia, Uhum. ou elas não se preparam, não estudam para poder executar a ideia. Cara, eu acho que eu não fui diferente sei lá, de 90% dos empreendedores brasileiros hoje. Eu abri um negócio naquilo que eu era bom, naquilo que eu já fazia, né. Trabalhei muito tempo na área de cibersegurança, comecei o meu negócio com uma empresa de cibersegurança, ponto, né. A grande diferença, para o negócio ter tido uma estrutura melhor, é que eu tive a felicidade de ler um livro chamado O Mito do Empreendedor, onde eu entendi que ser bom tecnicamente não era o suficiente e que eu poderia ter pessoas melhores do que eu tecnicamente, como eu tenho hoje, uma galera muito boa que me acompanha, sem precisar eu colocar a mão na massa. Entendeu? Obviamente que no começo, Éder, né, de qualquer negócio, o empreendedor, quando não é um investidor, né, que ele está entrando Claro, só com recurso claro. financeiro ou numa cadeira de conselho, ele tem que ser sangue nos olhos, cara, faz de tudo, né. Então a gente estava conversando aqui um pouco tempo agora que você falou que você tem um cara muito bom contigo fazendo a parte de tráfego pago, né. Pô, eu tive que aprender a fazer tráfego pago, cara, sabe. Então era eu que entrava lá nos ADS, eu que fazia as campanhas, era Entendi. eu que vendia, eu que operava, então é aquele cara que, pô, Ser o cara que vendia lá a tem que segurança e fazer. depois você que fazia para É, o cara a segurança. exatamente, cara, tinha que fazer, assim. Então, Entendi. ah, essa tua pergunta ela é muito boa, porque como naquela época eu estudei muito, eu sentava nessas várias cadeiras do marketing, da venda, né, da operação, do financeiro, mas eu já tinha um organograma, cara. Eu tinha um organograma projetado. Então eu sabia o que tinha, quem que eu precisava colocar em cada cadeira, e aí ao longo do tempo, onde você vai crescendo, vai fazendo fluxo de caixa, eu vou colocando as pessoas certas nas cadeiras certas, entendeu? E isso fez muita diferença pra mim também, cara. Ou seja, você começou um negócio já com um planejamento e com uma visão de onde você queria chegar, né? Exatamente. Quando a gente fala de planejamento, né, como eu estudei muito no começo, eu estudei muito business plan, né, que é o plano de negócios. E até hoje, né, eu refaço esse plano de negócios e vejo. Então, por exemplo, a gente está gravando esse episódio aqui, né, em 2025. Exato. Lá em 2019, eu já sabia que eu ia abrir uma rodada de investimento para captar recurso para fazer crescer o negócio mais rápido. E esse ano eu abri minha primeira rodada de investimento, tá, inclusive tá aberta, tá. A gente abriu nossa primeira rodada de investimento. Cara, tudo no papel. Como eu vim do banco, naquela época era muita coisa processual, cara, tudo era e-mail, tudo era documento, né, e eu peguei isso pra mim, né, cara, foi 17 anos num negócio que trabalhava assim. Então eu também vim assim, com muito planejamento, com muito papel. É planejado, né? Porque o banco já sabe o que ele vai fazer daqui a 2, 3, 5, 10 anos. Total, total. Eu sei, por exemplo, quanto que eu vou estar faturando em 2030, Éder. Eu tenho esse planejamento lá, que a gente chama de 5 years plan, né, nosso plano de 5 anos. Então, como a gente conseguiu criar uma previsibilidade de receita,
Eu não vou acertar as vírgulas, né, os centavos, Claro. mas eu vou chegar muito próximo daquilo que a gente planejou. E todos os meus documentos têm data de quando eu escrevi, data de quando ele foi elaborado, atualizado, bem naqueles padrãozinhos de ISO, né, BNT, as boas práticas ali. Então, eu mostro isso com muito orgulho para o meu time, sabe? Olha, isso aqui que eu planejei lá em 2019, que ia acontecer em 2025, está acontecendo, sabe? E isso é muito legal, né, porque você falou que em 2019 você planejou que em 2025 você ia abrir uma primeira rodada de investimentos. Exatamente. Nós estamos em 2025, se você que vai nos acompanhar aqui quando a gente lançar, você que vai nos acompanhar depois, e você executou isso. Uhum. E isso te gera uma coisa chamada credibilidade com o time, né. Total. Quando você mostrar o próximo planejamento para daqui a 5 anos, Uhum. provavelmente teu time Acredita, cara. exatamente, Acredita, né? A fé, ela tá muito baseada em dúvida, sem não é? dúvida. E depois que a fé é uma frase legal, a fé tá baseada em dúvida, mas depois que você contra fatos, né. Contra dados um argumento, né? Exatamente. Então hoje a gente trabalha com gestão à vista, né? Qualquer pessoa que for só na Somax consegue ver quanto que a gente fatura. Isso tá aberto lá numa tela lá, sabe? A gente coloca essa informação do faturamento total, bruto do negócio numa tela lá para todo mundo, o time inteiro ver. E é muito legal que a gente percebe que a galera corre atrás junto, porque tá tudo muito organizado, muito bem planejado, né, cara? E eles querem ver esse número crescer cada vez mais, entendeu? Isso é muito legal. E eu acho que essa é uma outra situação que entra na tua pergunta, né? Durante muito tempo, eu enfiei na minha cabeça que eu não poderia ser um bom executor. Eu gosto de falar muito sobre isso, cara. Um bom líder, ele não pode ser um bom executor. Ele tem que ser um bom multiplicador. Então hoje eu multipliquei, né, todo esse planejamento, toda essa organização, todos esses processos dentro da Somax, e aí eu tenho um time que é muito bom por causa dessa capacidade de multiplicar, não de executar, entendeu? Porque se você executar, você não vai criar escala, né. Não Vai cria, né? precisar sempre você ser o executor. O nosso mentor, João Kepler, ele fala muito isso, né? Visão de drone. Precisa ter uma visão de drone. Como é que você vai enxergar a floresta se você está abraçado numa árvore? Claro, com certeza, impossível. Não tem Você como. vai enxergar aquela árvore no máximo. Fica uma visão muito limitada, né, cara? E aí, quando você começa a multiplicar aquilo que você faria, você consegue olhar um negócio um pouco mais de cima e ganhar muito mais efetividade, né, cara? Que são várias pessoas executando algo, inclusive, como eu falei, melhor do que você mesmo, entendeu? Isso é uma coisa bacana, né. Quando você tem a visão de encontrar pessoas que sejam melhor do que você, né. E aí para isso você não vai poder ter ego. E às vezes você que está nos acompanhando, você pensa assim: "Poxa, mas o Alan, ele tem a empresa Somax, que a gente vai deixar o contato aqui, que eles são líder, para ele é fácil". Mas quando você começou não era fácil, Nem um concorda pouco, comigo? nem um pouco. E essa frase que você falou, cara, de cotar pessoas melhores é muito legal, porque, Éder, ah, eu tenho hoje 4 sócios no negócio, está crescendo. Eu pretendo ter 12 sócios no meu negócio. E eu vou te explicar o porquê que eu pretendo ter 12 sócios. Porque para cada uma área da Somax, eu quero colocar um sócio. Então, eu tenho lá a nossa CMO hoje, ela é uma sócia. Eu tenho um cara que cuida de toda a parte de tecnologia do negócio, ele é um sócio. Eu tenho um cara que cuida de toda a parte de LGPD e compliance, ele é um sócio. Então eu tenho efetividade, porque o cara tá lá querendo fazer a empresa crescer tanto quanto eu tivesse lá. Então eu criei um programa de partnerships, que tu conhece bem, né, cara? É onde um funcionário, um colaborador nosso, onde ele se destaca, eu não quero perder aquele cara pro mercado, eu dou uma porcentagem do negócio para ele. Basicamente é isso. Então eu falo que os meus sócios são os melhores entre os melhores, porque para trabalhar com a gente já precisa ser bom. E aquele cara se destaca e eu trago ele para ser meu sócio, ele acaba assumindo uma diretoria e, cara, tem dado super certo pra gente, entendeu? É que você falou uma coisa que é interessante, né, que é a retenção dos talentos, né, numa empresa que já está funcionando. Uhum. Porque sempre vai ter alguém maior do que você, Pra sua levar. empresa, e que tem mais capital financeiro Exatamente. e aí você criou uma forma de levar o teu time contigo e reter os principais talentos, né. Nós somos uma empresa de serviço, né? Certo. Eu preciso prestar os meus serviços através de pessoas. Então, é a história do porco e da galinha, né? O porco e a galinha foram fazer uma sociedade. A Certo. galinha dá o quê? Ela dá o ovo,
né? O porco, ele dá o quê? Ele dá uma parte dele, que é o bacon. Quando eu dou uma porcentagem para esse cara, ele casou comigo, ele tá amarrado comigo, cara. A Exatamente. probabilidade dele aceitar uma oferta para ele ganhar um pouco mais é muito menor, Claro. sabe? Porque ele também é dono do negócio. Né? E começa, obviamente, fazer parte de todos os privilégios que tem o dono do negócio, lucratividade, privilégio com horário, etc. Então eu acabo retendo aquele cara, né? Como você falou, é extremamente importante a gente reter os talentos, dando uma porcentagem do negócio para ele, entendeu? E isso é muito bacana, né? Porque a outra pergunta que eu vou te fazer, que tu já me respondeu, é como que você fez? Você falou que você estudou e para criar a tua empresa, porque, pô, eu tô trabalhando, a gente gosta bastante aqui no podcast de tentar dar exemplos práticos, né? Tô trabalhando como CLT, num cargo executivo, bem remunerado, com várias, como que se chama? Benefícios. Benefícios, esse é o nome que eu queria falar, e agora eu optei por fazer algo diferente. Você já falou que você estudou, mas além de estudar e de ter o apoio da família, o que mais que você fez, assim? Como é que você criou Legal, cara. Essa pergunta é muito o legal. business plan, assim? Vamos tentar imaginar que quem tá nos assistindo, às vezes ele fica pensando: "Pô, não, legal, ele teve o apoio da família, ele teve coragem", mas Legal. tu consegue entrar em um pouco mais de detalhe? Claro, claro, cara. Vamos lá, vamos explorar isso. Bom, de uma forma muito prática, né? Eu comecei o negócio porque era bom naquilo demais, né? Segurança de dados. Segurança de dados, segurança da informação, cybercrime, né? Manter as empresas dos nossos clientes seguras no mundo digital. E hoje está tudo digital, né, Éder? Exato. Então, quando eu comecei o negócio, eu tenho esse link, né, com estudar muito, a gente tomou conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados, lá ainda em 2018, né? Já em janeiro de 2019, a gente decidiu trazer para o nosso portfólio como uma frente de trabalho, porque a gente entendeu que fazia muito sentido com aquilo que a gente já estava executando, proteção de dados, e foi onde a gente despertou para o mercado fazendo pequenas pesquisas, né? Vi que era uma tendência, que não era uma lei apenas nacional, né? O mundo está se movimentando com isso. A gente tem a GDPR na Europa, a gente tem a lei dos Estados Unidos, né? Não dá para falar uma lei só, porque lá, como são estados, né? Cada uma tem uma lei, mas tem leis de proteção de dados, assim como está muito forte na América Latina, América do Sul, América do Norte, tá? É uma lei global, né? Então a gente entendeu que fazia muito sentido a gente trazer isso para o nosso portfólio. Quando a gente trouxe isso para o nosso portfólio, eu fiz uma pesquisa, Éder, muito legal, tentando entender qual que seria a tendência disso para o futuro. E a gente descobriu que, cara, ela só ia crescer, só ia crescer. Com essa perspectiva de crescimento, eu falei, cara, eu preciso mudar um pouco o meu planejamento. Por quê? Antes a gente era uma empresa de prestação de serviço, aí a gente virou uma franqueadora. Então, para a gente poder crescer, para a gente poder escalar, para a gente atender a demanda que com certeza a gente sabia que teria nos próximos anos, a gente franqueou o nosso modelo de negócio. Só que é aí que vem a resposta para a tua pergunta. Lembra que eu te falei que eu sempre fui um cara muito processual, pô, que gosta de fazer documentação e tal? Perfeito. O que é uma franquia na prática? É um compilado de informações, processos, metodologia, empacotado, com conhecimento que você entrega para uma outra pessoa e fala, se você fizer o mesmo que eu fiz, você vai ter o mesmo sucesso que eu fiz. o mesmo resultado. Então já estava pronto. A minha franquia já estava pronta. Porque tu já tinha os processos. Tudo, já tinha tudo. Foi fazer pequenos ajustes, contratamos uma assessoria para nos ajudar com a parte jurídica, né? Botar como todas as regras da lei mesmo de franquias. E, cara, foi muito rápido fazer, né? E na nossa inauguração da nossa franquia, a gente vendeu 11 unidades. 11 unidades. 11 E aí unidades. tem uma outra pergunta. Em 2 meses de operação. Ó, sensacional. Eu tive a oportunidade, né, até mandar um abraço, de gravar um podcast com o Marcelo Scher, que eu conheço, que eu considero que ele é o papa da franquia. Admiro demais. O cara que escreveu lá da ABF, enfim. Fundador da ABF. Fundador da ABF. Ele que redigiu, escreveu a primeira reunião deles, enfim. E de próprio punho, né? Tem uma carta que ele sempre mostra. E olha só que interessante. Você criou uma franquia e quando você...
pô, criou um negócio que era de proteção de dados, você viu uma outra oportunidade. Então, no empreendedorismo também as coisas, elas não são necessariamente engessadas. Uhum. Nem um pouco, cara. Empreendedorismo, se você conseguir ser o mais flexível possível, é melhor ainda, principalmente com o mercado. Tanto que nas nossas vantagens competitivas, a gente tem uma cultura muito forte dentro da Somax. Nas nossas vantagens competitivas, a gente tem o PDCA, que inclusive eu tirei do livro Verdadeiro Poder, do Vicente Falcone, né? Um livro que eu indico muito para a galera. O que é o PDCA? Um ciclo de melhoria contínua. Né? Então a gente está o tempo todo olhando para o negócio e ver como que a gente consegue melhorar. E aí que vem essa flexibilidade de se adaptar ao mercado. O tempo todo se adaptar ao mercado. Só que o que fez o maior diferencial para a gente sair do absolutamente zero, em menos de 4 anos se tornar o maior grupo de proteção e privacidade de dados do Brasil? Fazer o arroz e feijão bem feito. O básico bem Ou feito. seja, não é inventar a roda. Éder, não Fazer a inventei nada. roda lisinha ali, pôr ela para rodar. Não inventei nada. Em 2018 eu fiz uma pesquisa, né, querendo entender como que estava o nível de qualidade de atendimento no Brasil. E aí eu descobri que o Brasil amargava, dentro de um ranking mundial, sempre a penúltima ou a última posição. E na hora eu pensei, cara, quer dizer que se eu só atender bem o meu cliente, eu já estou na frente de um monte de outras empresas, então isso virou uma premissa. E eu criei algumas atitudes. A primeira atitude que a gente espera que todas as pessoas da Somax, né, que estão na Somax tenham, é foco do cliente. É fazer pelo nosso cliente o que ninguém mais faria. Então a gente focou muito em qualidade de atendimento, em retenção. Isso tem feito a gente crescer bastante, cara, porque mesmo que eu venda pouco, todo cliente que entra, não tem ninguém saindo. Então eu posso vender um cliente, um contrato por mês, cara, eu já tô crescendo. E eu imagino que se tu atende muito bem o teu cliente, esse teu cliente, né, o teu custo de aquisição de novos, esse cara ele normalmente conhece alguém que precisa, que usa também, e ele te traz novos clientes. Ué, você leu minha mente agora, cara, porque são 2 indicadores que eu olho todos os dias dentro da Somax, é o CAC e o LTV. Como é que eu faço para diminuir o meu CAC? Com indicação, por exemplo. E como é que eu faço para aumentar o meu LTV, né? Então, reter o meu cliente cada vez mais comigo. Então, eu tenho várias estratégias, cara, para a gente manter o nosso cliente com a gente. E quando você começa a ter esses processos, né, a fazer algumas coisas de forma intencional, né? O João Kepler também fala muito sobre intencionalidade. Você começa a ser disruptivo, cara. Então, por exemplo, eu criei algumas técnicas dentro da Somax de retenção. Uma delas é chamada REAT. Olha como eu fui um gênio, Éder. REAT. Esse nome, por exemplo, quando eu inventei, cara, nem Einstein, né? REAT significa re de resultado e AT de atendimento. Então, essa é uma técnica que a gente utiliza. Olha, nem criatividade para fazer o nome eu precisei, cara. Por isso que eu falo, é arroz e feijão bem feito. Rede, resultado, arte de atendimento. Como eu sou uma empresa de serviço, Éder, você concorda comigo? Você está com uma caneta na mão. Certo. Isso aqui é tangível. Você consegue pegar, ver a textura, a qualidade, né? Você consegue perceber muito rápido fácil a qualidade. Serviço é intangível. Então a gente precisa comprovar, demonstrar, gerar essa percepção de fato daquilo que eu estou fazendo. Então no rede resultado, a gente faz questão de demonstrar todos os resultados que o nosso serviço está entregando para os nossos clientes. Ponto. E aí tem várias outras estratégias dentro disso, né? No AT é qualidade de atendimento. Então, por exemplo, dentro da qualidade de atendimento, eu desenvolvi uma técnica chamada P2P, né? A gente conhece muito o B2B, o B2C, B2G, B2B2C, tudo isso, né? Mas, Éder, me responde uma coisa. Me responde aqui para tua audiência. Claro. Você já almoçou com o CNPJ? Não. Não tem como você almoçar com o CNPJ. Exatamente. Você já viu um número 2 dirigindo um carro? Não. Não tem como. Então, no final das contas, esse negócio de B2B, B2C não existe, cara. Sempre vai ser P2P, de pessoas para pessoas. Eu posso vender o meu serviço aqui para o teu grupo, beleza? Mas com quem que eu vou falar para vender? Não vai ser com uma pessoa? Vai. A pessoa vai comprar pelo CNPJ, mas é uma pessoa. Mas é uma pessoa. Não é o CNPJ que vai comprar. Exatamente. E aí, o que acontece? O meu serviço ele é 100% digital, tá? E as pessoas estão perdendo um pouco dessa humanidade porque elas estão no digital. Eu cheguei aqui, cara, você me deu água, você me fez um tour aqui dentro, você perguntou como é que eu tava, você foi completamente
interpessoal, né? Você gerou uma conexão forte, você me tratou super bem. Por que que quando a gente vai pro digital a gente não faz a mesma coisa? É a mesma coisa, é uma reunião, cara. Então, por exemplo, dentro desse P2P, a gente colocou como processo o acolhimento. O que que é o acolhimento? Quando a gente entra numa reunião, mesmo que virtual, a gente tem um script lá para seguir. Então eu vou falar: Éder, imagino que teu dia é corrido pra caramba, cara. Às vezes a gente esquece de beber uma água, tomar um café. Você quer beber uma água, quer tomar um café? Isso é acolhimento. E a gente já recebeu vários feedbacks de falar assim: caramba, Alan, pior que eu acho que eu nem me hidratei hoje, cara. Você não se importa de eu levantar e pegar uma água? Eu falei: cara, claro que não, né? Tua saúde em primeiro lugar. Então ali a gente já tá gerando uma conexão muito forte, sabe? Que sensacional, porque eu concordo contigo, porque você entra, a famosa call, né, fazer uma call. Fazer uma O cara já call começa lá já querendo te robotizada, né? Só exatamente. porque tem tecnologia no meio, não lembra que tem um ser humano do outro lado, cara. Normalmente nem pergunta se tá tudo bem. Ou, eu Exatamente. percebi uma coisa outro dia no WhatsApp, que é sensacional. Sabe a pessoa quando pergunta: "Oi, oi Alan, tudo bem?" Aí você responde se tá tudo bem, mas cara, você nem deu bola, o outro lado nem deu bola o que que você falou. Se você responde, você faz a pergunta, e você? Ó, Você nem deu bola e você nem tem uma história real pra te incrível, contar sobre isso. incrível. Você foi cirúrgico no teu exemplo. Uma história real. Eu marquei um exame periódico para o meu É. pai. Meu pai tá com 70 e poucos anos, eu gosto de acompanhar ele com isso. E aí, no dia que a gente ia pra fazer o exame, ele passou mal, cara. E aí eu mandei uma mensagem, né, cara, muito comprometido, sempre foi assim, mandei uma mensagem pra clínica e falei: "Olha, não vou conseguir ir, porque meu pai tá passando mal". Sabe o que que ela me respondeu, Éder? "Você quer remarcar pra quando?". Cara, ela não perguntou se meu pai estava bem, velho. Ela é seu E era uma clínica. Ela não perguntou se meu pai estava bem. de "Poxa, saúde. que chato. Poxa, mas ele tá bem, ele já melhorou, a gente pode ajudar". Ela só perguntou quando é que eu queria remarcar, por quê? Ela queria me vender, ela É, queria que eu fosse lá. O que que exatamente. aconteceu? Nunca mais voltei, Éder. Procurei outra clínica. Levei meu pai em outro lugar. Simplesmente porque ela não demonstrou empatia com ele, não demonstrou É. empatia comigo, Ou entendeu? seja, ela na verdade não estava nem aí se seu pai, porque você falou que seu pai não estava bem, seu pai Uhum. podia estar tendo algum ataque, qualquer Sim, coisa, cara, podia ser alguma coisa grave, podia estar né. próximo da morte. Uhum. Somos pessoas, eu, você, qualquer um pode ocorrer isso. E a pessoa só queria saber como que ela ia encaixar ele na agenda dela, e E é o que você falou, é. vai. E aí, no final das contas, é porque essa pessoa ela é muito ruim, é uma pessoa desprezível, Não, é falta de processo, ela Éder. não foi treinada Não foi treinada corretamente. corretamente. E você falou uma coisa bacana, um dos nossos negócios são lojas, e eu lembro que, às vezes o pessoal vinha de outros lugares e chegava lá, e até que um dia que eu, assim, uma coisa simples, falei: "Olha, Uhum, quando a pessoa entrar no nosso estabelecimento, a gente vai falar, tipo assim: 'Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a tal lugar'". É uhum, o mínimo, assim. E eu percebi que algumas pessoas ficam surpresas: "Nossa", o uhum. cara falou: "Ó, seja bem", uma frase, mas muito simples. Bom dia, boa tarde, boa noite, normalmente bom dia ou boa tarde, Aham. seja bem-vindo a Carol Cortinas ou a Carol Decor, enfim, Uhum. qualquer um Eu dos, eu sempre gosto de dar o exemplo assim, ó, uma empresa sem processo, tá. E aí é uma pessoa ter que é uma recepcionista lá da tua loja, vai ter que atender um telefone, mas sem processo. Aí antes de sair de casa ela brigou com o marido, ela pegou trânsito, o pneu dela furou, um carro passou, jogou água nela, cara, tudo horrível para aquela pessoa. Quando o telefone tocar, ela vai atender o telefone assim: "Alô", e já grossa, puta, desanimada, isso. beleza? Agora uma empresa com processo e aconteceu tudo isso com a pessoa, ela vai ter que seguir o script. Eh, "Carol Group, bom dia, meu nome é fulana de tal, em que posso ajudar?". Seguir o processo. Agora, uma pessoa que não teve nada de problema e tem o processo, mas aí essa pessoa tá bem, cara, ela vai atender: "Carol Group, bom dia, meu nome é fulano de tal, em que eu posso te ajudar? Estou aqui para te". Então vem com muito mais Sorriso. energia, vem com muito mais alegria, mas você consegue perceber a diferença? Não tem processo, vai ser só um alô. E isso, vai ser só um alô e ainda de
se vier uma outra pessoa, se houver um turnover, vai atender um alô de uma outra forma. De uma outra forma. E no final das contas, é sempre um negócio que está sendo prejudicado. É Claro. sempre um negócio que está perdendo, entende? Então, respondendo um pouquinho mais de forma completa, e eu acho que é uma dica muito legal aí para tua audiência, com relação à Somax, a gente focou em atendimento. Só que, como eu sempre fui do TI, eu acho que, não sei se isso acontece contigo, às vezes a galera acha que a gente tem bola de cristal, que eu sou mãe de Ná. Porque toda pergunta que eu recebo, a galera fala assim, cara, como é que tu enxerga o futuro? Como se eu. Pô, eu sou de TI, galera. Como é que se Protejo enxerga o empresas no digital. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu sempre baseei a Somax, não é no que vai mudar no futuro, é no que não vai mudar. E essa é uma dica muito legal para você, preste atenção. Toda a Somax está baseada no que não vai mudar, Éder. Eu tenho convicção que daqui a 10 anos, nenhum cliente meu vai chegar para mim e vai falar assim, Alan, eu gosto muito da Somax, mas, cara, me atende pior, demora mais a me atender. Cara, não precisa entrar numa sala me perguntando se eu tô bem, se eu quero beber uma água. Muito pelo contrário, isso nunca vai mudar e vai ficar cada vez o público mais exigente. Então, Concordo. tudo que eu faço hoje, pensando em 5, 10 anos para o futuro, é responder a nossa pergunta. O que que não vai mudar, galera? Nós somos uma empresa de prestação de serviço. O que que não vai mudar nos próximos 10 anos? Qualidade de atendimento. Então, eu foquei em qualidade de atendimento. O produto, o processo, a forma da proteção, você não sabe Isso como é que vai ser, muda. isso muda. Você tá com um smartphone ali, né, um Certo, Apple, né. O certo, que que garante hoje a Apple é a maior empresa do planeta, ela chegou a certo, trilhão. O que certo. que garante que daqui a 10 anos vai existir o smartphone, vai existir um iPhone? Nada. Nada. Você pode de repente, ser num relógio, num olho, mas eu garanto que a Apple vai continuar no topo da lista das empresas mais valiosas do mundo. Por quê? Porque ela tem um negócio, o produto é uma consequência. Ela não tem a experiência, quando você compra não vem a caixa não tem aquela pressão de ar para fazer aquela experiência, Isso. não tem o lacre que você rasga. Isso é uma experiência, ela focou no negócio, não no produto. Ela focou no cliente dela, não no produto que ela está ofertando. Então é nisso que a Somax focou, em criar uma base legal, pensar no cliente o tempo todo. Porque daqui a 10 anos, né, pode ser que a proteção de dados ainda esteja muito forte, porque é uma tendência mundial, o mundo ficar cada vez mais digital, mas pode ser que eu tenha desenvolvido vários outros produtos, né? E aí, de repente, agora eu preciso desenvolver um produto para proteção só do celular. O computador agora vai existir cada vez menos. Enfim, o que eu quero deixar claro é, cara, baseie a sua empresa não só no que vai mudar daqui a 10 anos, que inovação também você precisa ficar no radar, mas principalmente no que não vai mudar, cara. E é isso que a Somax está baseado, e foi assim, né, com planejamento, sabendo o que não vai mudar, olhando para o atendimento do cliente, que a gente cresceu tanto e ficou em destaque aí nos últimos anos. Sensacional. Vocês já viram que essa conversa aqui é muito insight, muito conhecimento, e o bacana é que o nosso convidado hoje, o Al, ele tá passando de uma maneira prática e fácil, e que se você prestar atenção, ver e rever, você consegue criar um business plan pegando essas ideias. Para que a gente possa ter o nosso podcast, o A Casa é Sua, e o podcast A Casa é Sua, ele é focado em trazer conhecimento para as pessoas, esse é o nosso objetivo, de forma gratuita, a gente precisa dos nossos patrocinadores. E eu criei um nome que eu acho que é o patrocinador mais importante do A Casa é Sua, a gente chama dele do patrocinador cultural, que é o Uhum. nosso convidado, que é você. Que legal, Por que quê? honra. Porque se não tivesse você, não adiantaria ter o estúdio, ter o Lucimar que faz a produção, ter a pessoa que coloca os nossos vídeos no ar, ter os nossos outros patrocinadores que são fundamentais também, mas o podcast ele é baseado no conhecimento, e hoje a gente quer agradecer muito você e a Somax, a gente vai deixar aqui o contato, né, então com certeza a sua empresa precisa de proteção de dados, precisa estar na LGPD, e se não precisa, e se você acha que você não precisa hoje, em algum momento você vai precisar. Pergunta pra gente. Vai te responder se Exatamente. precisa ou não. A gente vai deixar aqui o contato, né, e quero te agradecer muito pelo teu tempo, por doar esse tempo pra gente. Eu acredito muito que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Legal. Você consegue comprar tempo de outras pessoas, você consegue comprar quase tudo, mas Uhum. tempo pra você não consegue. Hoje tem 24 horas e são 24 horas, você não consegue fazer 24 horas e 1 minuto.
Então, muito, muito obrigado por isso. A gente agradece muito, eu e a nossa audiência, né? E os nossos outros 2 patrocinadores, um é a Carol Group, que vocês já conhecem, que são as 4 empresas, né? Carol Cortinas, focada em cortina, persiana, papel de parede. Carol Decor, focada em móveis soltos, tapetes, quadros. Carol Imóveis, que é uma imobiliária, então você precisa comprar, vender um imóvel. E Carol Reveste, que é uma importadora de pisos vinílicos, que é focada para construtoras, redes de hotéis. A gente vai deixar aqui também o contato da Carol Group. A gente agradece muito eles, porque nós gravamos sempre o podcast em salas e escritórios deles. Hoje a gente está gravando em Balneário Camboriú, que é a cidade da Somax, né? Uhum. A gente também grava em Florianópolis e em São Paulo. Então, muito obrigado à Carol Group e também a Inovacom, que é o escritório de contabilidade, também da Carol Group. Muito obrigado, que eles nos ajudam muito para que a gente possa ter um bom vídeo, ter uma boa qualidade e tal. Isso tem um investimento, né? Então, os patrocinadores, eles são fundamentais para isso. Mas o mais importante é você, que é o patrocinador cultural, que é a pessoa que vai gerar o conhecimento. E por isso que existe a Casa é Sua, né? Agora eu vou te fazer uma outra pergunta que eu acho que ela é bem legal. Você falou muito de processo e treinamento. Pô, vou atender melhor. Como é que você faz para montar processo, para criar um atendimento melhor, para treinar pessoas? Porque isso parece algo fácil. Uhum. Ou melhor, parece algo simples, mas não é fácil. Concorda comigo? Concordo plenamente. Cara, primeiro, deixa eu te agradecer também, tô super honrado, principalmente depois de conhecer o propósito desse podcast. Legal demais poder estar aqui conversando com você, trocando essa ideia, falando pra tua audiência. E, cara, tô sempre à disposição. Quando precisar fazer uma próxima rodada, conta comigo, tá? Obrigado. Parabéns aí por tudo que você tem construído. Cara, treinamento, né? Bora lá. Eu acho que a Somax, ela nasceu com um propósito de ser uma referência no nosso segmento econômico. Então, eu quero ser o melhor naquilo que eu estou fazendo, né? Inclusive, eu te falei que eu li 5 livros, posso deixar uma indicação aqui pra Claro, galera, né? por favor. O Mito do Empreendedor. Anota aí, turma, ó, o Mito do Empreendedor. Os 5 desafios das equipes. Dobre seus lucros. Empresas feitas para vencer e o verdadeiro poder. O Empresas Feitas para Vencer, ele basicamente, ele difere o que é uma empresa boa de uma empresa excelente. E a Somax, ela está muito construída em cima dessas 5 bibliografias. Então, a gente sempre focou em ser uma referência no nosso segmento econômico. A gente quer ser excelente o tempo todo, tá? Como nós somos uma empresa de prestação de serviço, você concorda comigo, Éder, que quanto melhor as pessoas, melhor o nosso serviço? Claro. Quanto melhor o nosso serviço, mais perto da nossa visão de longo prazo, do nosso propósito de ser uma referência nacional? Claro. Então, treinamento pra gente tá dentro da nossa cultura, tá dentro dos nossos valores inegociáveis, o autodesenvolvimento. E eu não sou aquele tipo de empresa que tem missão, visão e valores no site para bonitinho. Cara, atenção você que tem uma cultura que tá lá no teu site e você não usa ela. Tá deixando dinheiro na mesa. Você tá perdendo muito valor do teu negócio. Então, se eu sou uma empresa, Éder, que dentro dos meus valores inegociáveis tem o autodesenvolvimento, eu tenho que dar suporte para todo o meu time estudar. E a gente faz isso através de treinamentos. Então, eu criei vários rituais, rotinas de treinamento para o meu time. Eu vejo muita gente, por exemplo, no comercial, e é onde eu mais vejo, né? Botar pressão, botar pressão, botar pressão. Só, cara, que não é a pressão, mas sim o processo que gera resultados consistentes. Quando eu falo de processo, pressão e tudo mais, na minha visão, na minha percepção é assim, ó, o que difere, tá? Um cara que trabalha numa indústria, numa linha de produção, tendo que pegar uma peça, encaixar, pegar aquilo, colocar, e um cara que trabalha no comercial. Cara, não tem diferença nenhuma. Por quê? Cada área de qualquer dentro do negócio precisa ter processo. Então, dentro da Somax, a gente não coloca pressão, a gente cobra trabalho. E, eu peguei um lead, o que eu faço? Tem todo um processo, do começo ao fim daquele lead, até ele realmente comprar ou ele entrar lá numa fase de nutrição, ou ele ser descartado. Certo. Processo. E a gente faz isso através de treinamento, só que, como você falou, cara, não é fácil.
precisa de uma resiliência muito forte, porque é normalmente o dono do negócio e conhece o negócio como ninguém, então ele precisa replicar. Lembra no comecinho que eu falei para você que, cara, eu acho que, eu não sei se eu falei isso quando a gente estava online, para ser honesto, ou quando a gente estava aqui no offline conversando, né? Mas eu falei que, cara, eu me destaquei muito porque eu não sou apenas um bom executor, eu sou um bom multiplicador. Então eu treino muito o meu time para que eles possam, de fato, multiplicar aquele meu conhecimento, o que eu quero como negócio, como a gente vai entregar para o nosso cliente, a gente faz isso através de treinamento. O meu time comercial, Éder, tem dentro da grade de horário deles, de trabalho, cara, de 8 às 18, Certo. tem uma hora reservada para estudos. Eu faço o cara parar de vender para ele estudar. Tem uma hora para estudar. Para estudar, especificamente para estudar. Ele precisa parar tudo que ele está fazendo, ele tem que estudar. Ou ele vai ler um livro, ou ele vai fazer um treinamento online, ou a gente vai fazer um roleplay, que são treinamentos internos que a gente faz. Não importa, cara, ele precisa parar e estudar. Então essa parte de treinamento foi também um dos pilares que a gente trouxe para dentro do nosso negócio para a gente poder se destacar. Como é que o pessoal, quando você busca o pessoal da área comercial, quando você fala para ele que ele vai ter uma hora por dia que ele vai precisar estudar, qual que é a A reação? maioria não acredita, tu acredita? E isso é muito legal, porque a gente tá, inclusive a gente tá nessa fase, a gente tá aumentando o time comercial, o meu head tá igual um louco lá fazendo entrevista toda hora. Então, dentro do nosso processo de seleção, eu faço perguntas. Por exemplo, cara, com quem que você mora? Ah, eu moro com meu pai, com a minha mãe e com meu irmão mais velho. Pô, que legal. O que que teu irmão mais velho faz? Ah, meu irmão mais velho trabalha num shopping. Tá, mas ele tem faculdade, ele estudou? Não. Pô, e os teus pais, o que que faz? A gente começa a perceber que ao redor daquele cara não tem ninguém que estuda. Cara, esse cara também não vai estudar. Ou então a gente pergunta: qual foi o último livro que você leu? Né? Você gosta de estudar? Qual foi o último curso que você fez? Quando a gente começa a identificar que esse cara não gosta muito de estudar, a gente nem traz ele, porque ele não vai aguentar o nosso ritmo, que é estudar o tempo todo. Para entrar na área comercial, ele tem que ler 4 livros por ano, porque já é uma média muito maior do que a média nacional, que a galera lê meio livro, né? A maioria não lê um livro inteiro. E nem lê, Ele exatamente. precisa ler um livro e fazer um resumo pra gente daquele livro e tudo que ele consegue aplicar na rotina dele no dia a dia. Então, é um cara que tem que ler bastante. Então, ali, na entrevista, a gente já começa a tirar. Só que quando você encontra uma pessoa que gosta e quando a gente fala, aí o cara se apaixona. E esse é mais um pilar pra gente diminuir o turnover da nossa equipe. Cara, é treinamento. Muito treinamento. Aí, outra coisa que eu gosto de pegar como exemplo, né? Você tem lá a contabilidade que você falou, né? Cara, quantos vendedores tem dentro da contabilidade hoje, né? Quantos funcionários tem? Alan, eu tenho 10. Quantos deles são vendedores? Nenhum. Sabe o que eu faria amanhã? Eu mandaria os 10 embora, Éder. Os 10 contadores que você tem lá, eu mandava embora. Porque você não precisa de contador. Você precisa de um vendedor que sabe fazer contabilidade. É sadio fazer isso? Responde pra mim. Mandar todo mundo embora? Não, Não, isso é loucura. total, Você vai achar um vendedor que sabe fazer contabilidade? Não, Não. Então o que que você tem que fazer? treinar. Treinar, pô. Mas ninguém treina, Éder. Dentro da Somax, independente da área que o cara faz, ele pode ser um analista de cibersegurança, ele pode ser um diretor de compliance, ele pode ser o meu marketing, tráfego pago, ele tem treinamento de venda. Eu tenho todo o meu time com venda, porque na primeira oportunidade que ele identificar que ele consegue fazer um upsell, que ele consegue pegar uma indicação, ele vai saber como fazer. Então a gente treina o tempo todo. Obviamente tem vários outros treinamentos que a gente faz, mas, por exemplo, venda, a empresa inteira tem treinamento. Um treinamento por mês de venda a empresa inteira tem. Então, cara, treinamento é extremamente importante. Eu conheci um diretor da Microsoft, aqui da América Latina, e ele falou que o onboard de um funcionário da Microsoft são 3 meses. É 3 meses que o cara entra na empresa sem operar. Ele não faz nada além de estudar. Aí eu contando essa história para um amigo meu, o cara falou assim: ah, mas é a Microsoft, né? Não, é o contrário. A Microsoft é assim hoje por causa desse processo. Porque quanto melhor as pessoas, cara, melhor a tua entrega. E isso é bacana. Um dos nossos negócios são lojas, né? Lojas que trabalham com decor e a gente contrata vendedores, obviamente. E a gente tem um processo de treinamento de 1 mês. A questão deixa eles vender. Olha aí que legal.
E eles olham, eles chegam assim: "Mas como assim? Eu não vou vender". Não, você no primeiro mês você não Só vai vender. treinar. Você vai treinar, acompanhar os outros, você vai aí eles olham, porque não tá acostumado. Não Ele tá é acostumado. contratado hoje e o cara quer que ele venda Amanhã. amanhã. Muitas das vezes sem saber nem o dono do negócio sabe como é que ele faz para vender. Não tem processo, não dá treinamento, só quer cobrar resultado, ou seja, é a pressão. Mas eu volto a falar para ti, anota essa frase aí, ó, não é a pressão, é o processo que gera resultados consistentes. E aí tem hoje em dia, né, no comercial, eu gosto muito de falar de vendas, né, comercial, por mais que eu seja um economista, e quando você falou antes que o pessoal pede a bola de cristal, eles perguntam muito pro economista: "Cara, como é que vai estar a economia daqui a 2 anos?" Aí eu: "Ah, gostaria de saber tanto quanto você." Me aproveita e me fala. Exatamente. Mas, sobre vendas, né, eu acredito muito que é o processo, o treinamento e o funil, né. Tem Uhum. mais pessoas, se você atender quantas pessoas você precisa atender para que alguém dessas vire teu cliente, compre teu produto. Eu me apaixonei por venda, né, cara. Os últimos 4 anos foi o que eu me dediquei dentro da Somax. Venda, 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 venda direto, né. "Alan, eu tô abrindo a minha empresa agora, o que que eu faço?" Vende. Esquece todo o resto e vende. Essa é a primeira dica que eu dou para todo mundo. Então, meu livro de cabeceira durante 3 anos foi o Receita Previsível, não sei se você já leu, do Aaron Ross. Cara, ele te ajuda a criar uma receita previsível e tá muito baseado no que você acabou de falar, que é no funil, né. Então dentro da Somax, eu sei quantos leads eu tenho que dar para o meu time, Sim. quantas ligações eles têm que fazer, quantas reuniões eu tenho que agendar, quantas apresentações de follow-up eu vou ter que fazer, para saber quantos eu vou ter que vender. Se eu faço aquilo ali, Éder, por 3 meses consecutivos, eu criei uma previsibilidade de receita. Por isso que eu te falei aqui que eu sei quanto que eu vou estar faturando em 2030. Eu não vou acertar os centavos, obviamente, né, mas a gente vai ficar muito próximo, uma margem ali de 5, 3% para cima, para baixo. Mas a gente sabe quanto que a gente vai estar faturando daqui a 2030. Isso está dentro do nosso planejamento estratégico, dentro do nosso business plan, dentro do que a gente chama de 5 years plan, né, que é o nosso plano de 5 anos. Cara, quando você tem esses processos bem definidos, você consegue criar uma receita previsível muito facilmente. E esse livro eu indico também, tá, cara? Receita Previsível, do Aaron Ross. Porque sobre receita, sobre venda, você falou uma coisa que é certa, né. Qualquer negócio, você vai entregar algum produto, algum serviço, concorda comigo? Uhum, A Somax entrega um produto, um serviço, exato. certo? Se você não vender, você tem como entregar um produto, um serviço? De forma Você alguma. vai entregar para quem? Pra ninguém. É, e isso é que eu comento bastante com o nosso diretor financeiro, e hoje ele entende bem, ele fala: "Olha, se o nosso comercial não vender, não adianta ter o financeiro, marketing, operacional, logística, compra, É o pulmão do negócio, cara. Dentro da minha sala de venda, não sei se você, quando foi na Somax, eu cheguei a te mostrar isso, tem uma frase grandona em acrílico, grandona, assim, preto no branco, escrito: "Crescer não é uma opção, é uma estratégia de sobrevivência". Venda pra gente, cara, é o primeiro pilar. Então, por que que crescer não é uma opção e sim uma estratégia de sobrevivência? Você tem uma empresa, tá lá pequenininho, anos, eu vejo isso muito acontecer com mercados, aqueles mercadinhos de bairro, pequenininho, sim, o cara não quis crescer. Ele não cresceu, chegou uma rede gigante de supermercado na cidade dele, em pouco tempo faz aquele cara quebrar. Porque o cara é muito mais forte, ele consegue ter produtos claro, mais baratos, claro, ele consegue ter uns corredores maiores, a claro. qualidade de atendimento. Então você vê muito isso acontecendo com vários outros negócios, né. O mercado é um exemplo, mas tem vários outros negócios que não cresce, vem um concorrente, vira o bicho-papão dele e esse cara vai quebrar. Então, fazendo uma analogia com o oceano, né, o livro lá do Oceano Azul. Certo. Você tá ali no Oceano Azul, é o único mercadinho da tua cidade, beleza, você não quer crescer, tá. Aí naquele oceano começa uma tempestade. Numa tempestade, você prefere estar no transatlântico ou numa jangadinha? É muito melhor no transatlântico, Com né. certeza. Você consegue aguentar a tempestade. Então essa é a minha visão. Cara, crescimento não é uma opção, é uma estratégia de sobrevivência. Então, empresa que não tá crescendo, que não tá vendendo, ela tá morrendo. Concordo plenamente. E aí tem uma outra coisa que é bem importante, né, que não sei se você concorda comigo, como que você analisa. Muitas vezes as empresas, elas
a parte que não é comercial acha que ela é mais importante que a comercial, e a comercial, eu falo para o meu time: "Vocês precisam vender, mas lembre-se de que se o outro time não entregar o que vocês venderam, Uhum. vocês não vão vender por muito tempo também". É isso aí. E aí que entra a questão do processo e da qualidade de entregar, mas não adianta nada você ter todo esse processo, o melhor atendimento, se você não vendeu. Sabe Se como é você não vendeu, você vai entregar para quem? Sabe como é que você resolve isso, Éder? A gente falou de funil de venda. Eu não trabalho com funil de venda na Somax, tá? Eu já trabalhei lá no passado. Eu acho que toda empresa precisa ter essa fase do funil de venda. Mas chega num momento que ela tem que parar. Você não pode usar mais o funil de venda. Na Somax eu uso a ampulheta de venda. O que é um funil de venda, né? O topo de funil. Atração, né? O tráfego pago vai lá e pô, topo de funil. Meio de funil, né? Nutrição. Fundo de funil, conversão. As empresas param aí na conversão. Quando você tem uma ampulheta, né, de venda, aí vem mais 3 pilares: retenção, encantamento e indicação. Lembra quando eu te falei que eu olho o tempo todo CAC e LTV? Sim. É nesse ampulheta de venda que eu trabalho. Então eu faço todo o processo certinho, cara. O topo de funil, o meio de funil, a conversão, e aí eu começo tudo de novo, porque para mim a venda, ela não é o fim, ela é o começo do nosso negócio. Claro. É ali que começa toda a estratégia do nosso negócio, é entregar de fato o time vendeu, pedir indicação. Tem uma frase muito incrível do Peter Drucker, cara, eu fiz um quadro dessa frase e tá na minha área de operação, fica atrás do meu time de entrega, né? Vendeu, eles têm que entregar. Que tá escrito assim, ó: retenha clientes e o lucro virão. Do E Peter Drucker. e é isso, né. E eu percebo muito, e eu concordo plenamente com você, que às vezes as empresas elas estão muito preocupadas só com clientes novos. Uhum. O eu eu tenho uma visão muito parecida com a sua e eu consigo, a gente identifica nos indicadores que o nosso maior volume de faturamento ele nunca é de clientes novos. Uhum. Ele é de clientes que já compraram e de quem compra ou comprou e que indica aos outros. E o Total. custo de aquisição dele é muito menor. É muito mais fácil você fazer com que quem já comprou de você, se você tem um bom serviço, uma boa entrega, compre ou continue, se for um serviço, né, usando ele, Sim. e indique outras pessoas, do que você convencer alguém que não te conhece, que não usou teu serviço, que não conhece ninguém que usou teu serviço, É. comprar teu produto E em ou cima dessa serviço. e em cima dessa pauta que a gente está falando, é bem importante também a audiência entender que retenção e fidelidade são 2 coisas completamente distintas. Dentro da Somax, obviamente a gente quer fidelizar, mas o nosso foco é retenção. É fazer aquele cara comprar da gente mais vezes, continuar o contrato com a gente e ainda nos indicar, né. Porque a gente sabe que tem muito produto, Éder, por exemplo, apartamento, né, você tem uma imobiliária, o cara não comprou um apartamento todo mês. Claro, Comprar um não. apartamento hoje, ele vai comprar daqui a alguns anos, daqui a Ou alguns talvez meses, nem mais, talvez seja o único que talvez ele nem vai mais, comprar pra ele e vai morar naquele mas pra não sempre. quer dizer que esse cara não pode te indicar. Você concorda comigo? Então, Com certeza. quando eu trago estratégia de retenção, mesmo que o meu cliente não compre de mim, ele me traz outros clientes. O que é fidelização? O cara comprou um apartamento contigo agora, nunca mais falou com você, nunca mais te trouxe um cliente, nunca mais comprou nada, e daqui a 10 anos, quando ele quiser comprar outro apartamento, ele volta com você. Isso é um cliente fiel. O cliente retido, você continua com contato com ele constantemente. Porque esse cara vai conhecer alguém que quer comprar um apartamento, cara. Esse cara vai conhecer alguém que tá casando, Claro. sabe. Então ele vai, pô, ter aquela boa experiência contigo, ele continua em contato contigo, ou seja, ele tá retido ali contigo, ele vai te indicar. E isso é legal, né, que a gente até tem um amigo em comum que é o Igor, né, que ele fala bastante sobre network, né. Vocês Network. montaram a NRA, isso? NRA-ABC. Isso, e eu acredito muito no network. Antes, mandar um abraço pro Igor, né, antes do Igor, que é um especialista em network, eu acho que eu fazia network de uma maneira instintiva e, pô, deu muito certo, sempre deu muito Total. certo. E hoje em dia, até para você estar nos acompanhando, existem pessoas que sabem te ajudar e te treinar para o network, porque você reter ele, na verdade, nada mais é do que você manter um Network. network com ele. O Igor tem uma frase incrível, né, cara, eu também sou apaixonado por ele, cara. Minha vida mudou depois que eu comecei a aplicar os ensinamentos de network do Igor. E ele tem uma frase que ele fala assim, ó: "O dinheiro que você não tem, está no bolso da pessoa que você não conhece".
Olha que frase incrível, cara. O dinheiro que você não tem está no bolso da pessoa que você ainda não conhece. Cara, essa frase é incrível. E a pessoa que você ainda não conhece tem o dinheiro querendo investir algo que você tem. Total, total. Ele E quando você e isso é uma coisa isso é a pura verdade, é, por porque existe o dinheiro o que que o dinheiro quer? Bons negócios, bons negócios. bons investimentos, Dinheiro retorno. dinheiro foi feito para circular, cara. Entendeu? O Exatamente. dinheiro foi feito para circular, o tempo todo tem consumidores, tem produtos, cara, a gente só precisa estar ele fala muito de ambiência, né, a gente precisa estar no ambiente correto, a gente precisa estar fazendo as coisas funcionarem para, de fato, a gente poder ter o resultado e fazer acontecer. E como é que você faz com o teu time, né, para fazer com que ele mantenha você falou em retenção, né, como é que você faz para treinar o pessoal e fazer com que eles retenham os clientes? Legal, essa pergunta é ótima. Dica prática então para a turma também aí, tá? Vamos a pessoa pode muita coisa já aplicar no outro dia. Então, por exemplo, ah, é importantíssimo, cara, a gente não sumir. A gente vende alguma coisa para um cliente e não falar mais com ele. Lá na Somax a gente fala com ele o tempo todo. Então, para clientes com menos de 90 dias de contratos, aquele cliente que a gente entende que não tem uma opinião formada sobre o nosso negócio ainda como um todo, a gente envia mensalmente uma pesquisa de CSAT e em cada um dos atendimentos que ele tem com a gente também vai uma pesquisa sobre aquele atendimento específico. E a pesquisa de CSAT é uma pesquisa para medir a qualidade dos serviços prestados para ele numa forma geral. Então, clientes com menos de 90 dias de contrato, a gente manda essa pesquisa. A outra pesquisa, a partir de 91 dias de contrato, é uma pesquisa de NPS, né, o Net Promoter Score, né, que inclusive tem um livro ótimo também, cara, depois eu deixo a dica pra turma. É para entender o nível de satisfação dele agora com um negócio, a percepção dele com o negócio. E essa tem 2 perguntinhas só, e uma delas é: "Você indicaria a Somax para um amigo seu?" Aí a galera responde sim, Éder. O que que o meu time no outro dia tá fazendo? Se ele respondeu sim, Qual é seu amigo? tá Quem é seu tá amigo? pedindo a indicação. Você Exatamente. entende? Então assim, ó, dentro dessas estratégias para reter, pesquisas, né, para você entender o nível de satisfação que o teu cliente está com você, blog. Então, cara, é muito importante você manter uma página de blog legal e a gente manda newsletter, que são aqueles canais, né, Sim. de e-mail ou mensagem de WhatsApp, que a gente criou algumas automações para mandar para o nosso cliente, com alguma coisa que ele envolve o nosso negócio, que envolve uma prestação de serviço para ele. É contato. É você estar em contato próximo. E uma tem várias estratégias, tá, Éder, que a gente aplica hoje. Uma das estratégias que a gente faz de retenção é o Somax Smart Network, que foi lá naquela sala que você foi lá visitar a gente. Eu faço 4 turmas por ano, ainda está em 4 turmas, ano que vem eu quero fazer 1 turma por mês. Eu levo todos os meus clientes para dentro da Somax, todos não, né, 40, faço uma turma de 40, 50 clientes. Aí eu convido, por exemplo, o Éder, que é um cara que sabe falar muito sobre gestão, sobre negócios, e eu levo conhecimento para os meus clientes, só que esse cara está dentro da minha casa. Então dentro da minha casa, eu mostro toda a minha empresa para ele conhece a minha cultura, a gente, pô, passa um dia falando sobre negócios, falando sobre business, cara, tem um baita de um happy hour no final. Então o que que eu estou criando ali? Eu estou criando uma comunidade. Eu estou fazendo aquele cara se apaixonar pela minha marca. Porque eu saí daquela esfera de, cara, eu presto serviço para ti e acabou. Eu estou trazendo ele para dentro da minha casa, estou aumentando o conhecimento dele, estou conectando ele com outras pessoas, então eu sou um parceiro estratégico para ele. Porque assim, ó, quando uma empresa contrata outra empresa, é só porque ela precisa daquele serviço. Claro. Que ela precisa, porque nenhuma Ó, empresa rasga dinheiro, né, cara? certo. Se ela precisa, por que não eu fazer aquele cara se apaixonar por mim, mostrar para ele que eu sou relevante, para ele continuar comigo para sempre? A retenção do cliente, o Éder, ela mora na falta de opção melhor. Olha Certo. como essa fase é simples, mas olha como ela tem um impacto muito grande. A gente tenta provar para o nosso cliente todos os dias que nós somos os melhores. Porque aí a gente não deixa ele cair naquela tentação de receber uma proposta um pouco mais barata de um concorrente, mesmo que vai entregar menos, para largar a gente, porque ele entende que nós somos os melhores. Então a retenção de clientes está na falta de opção melhor. Você tem que ser o melhor para o teu cliente o tempo todo. Anotem isso.
Ser o melhor para o seu cliente o tempo todo. Eu acho que isso faz tempo todo. muito sentido. E para ser o melhor, às vezes você não precisa de recurso, de ganho. Às vezes o cara só quer ser ouvido. Concorda É comigo? super fácil, cara. Porque os produtos, muitas vezes eles são, não sei se no seu caso, se eu vou falar uma besteira aqui, eu penso que cada vez mais os produtos eles são muito parecidos, muito próximos. Uhum. O iPhone, ele não é muito melhor do que outros aparelhos de telefone que existem. Concorda Tem comigo? o Xiaomi, cara, Isso. ele E banca tem o e iPhone e tem e legal. tem um outro que eu acho que que é o melhor da China, que eu conheci agora, que é muito melhor do que Uhum. só que o valor dele é 20%. Por que que as pessoas não compram mais? Com certeza o iPhone faz algo que encanta e que as pessoas têm a Que percepção encanta, do gerou valor. comunidade. Tem uma Exa pesquisa da Apple exatamente. que o cliente da Apple, ele tem a mesma sensação, a Apple provoca a mesma sensação que Jesus Cristo. Já viu essa pesquisa? Não vi. Eles pegaram uma foto, uma imagem de Jesus Cristo, coloca na frente de uma pessoa toda monitorada, né, um esquema lá de monitoramento mental. E aí quando a pessoa olha para uma foto de Jesus Cristo, ativa alguns pontos da mente, né, do Certo, cérebro do cara. certo. E aí eles pegam a Apple e colocam na frente do cara, que são os mesmos pontos que acendem, cara. Incrível. Pessoal, pra você entender o que a Apple construiu, O sabe? nível de encantamento, né. Você quer ver uma coisa que é super fácil de fazer? Como a Somax tem muito cliente, né, a gente passou dos 200 clientes ativos hoje, eu tive a preocupação de montar um banco de dados com todos os meus clientes e o que eles entregam. Então eu tenho lá a a a Carol Group, e eu sei que cada um dos serviços que a Carol Group entrega. Então, em cada final de reunião que eu tenho com o meu cliente, aquelas reuniões online que eu te falei, onde a gente tenta criar uma conexão Sim. forte, eu falo pro meu cliente assim: Éder, tá tudo certo? Você entendeu? Ficou alguma dúvida? Não, Alan, eu posso te ajudar com alguma coisa a mais, mesmo que não seja algo que eu faça por você? Porque como eu tenho muito cliente, de repente eu posso te ajudar com alguma coisa. E, cara, a gente já gerou negócio para os nossos clientes apenas fazendo essa pergunta. Então, eu já tive gente que falou assim: cara, meu financeiro tá uma M. E eu falei assim: não, mas espera aí, pô, eu tenho um cliente aqui que é um BPO financeiro incrível, cara, ele pode resolver isso pra você. Aí eu vou lá e conecto os caras. O que que isso tem a ver com LGPD, com segurança cibernética? Nada. Nada. Mas você entende que, pô, eu tô criando uma comunidade, eu tô mostrando pra ele que eu sou um parceiro estratégico, Claro. que ele pode contar comigo, isso é retenção, Éder. Com certeza, aí você já ofereceu muito mais, você já gerou muito mais do que ele esperava, né. Isso é E o outro retenção. lado nem espera, Então são sensacional. coisas simples, cara. Deu um trabalhinho ali de algumas horas para o meu time criar um banco de dados, com o nome de cada cliente, o contato de um ponto de referência dele, o que aquele cara realmente entrega. A gente olha para aquilo, a gente domina aquele documento, então quando o meu cliente fala que precisa de alguma coisa, eu falo: não, peraí, eu tenho esse fornecedor aqui como um cliente nosso, eu vou te conectar. Fulano de tal, sensacional. A parte final, Alan, a conversa tá excelente, mas passa rápido. Eu sempre deixo para quem de verdade acompanha toda a nossa conversa. Então, a gente sempre pega do empreendedor, né, do empresário, a gente costuma trazer aqui pessoas que da vida real, que fazem na Uhum. prática, né, como é você com a Somax. A gente pede dicas. Dicas, Pô, boa. se você hoje fosse começar, o que que você faria? Se Se fosse começar um negócio, se como eu é que você fosse faria? começar O que que você hoje, faria? Exatamente. cara, primeiro ponto, busca ajuda externa. Esse foi uma das coisas que mais me fez crescer rápido. A gente aprendeu na escola, como é que a gente chega do ponto A ao ponto B mais rápido? Você pega uma linha reta. Exato. Como é que a gente faz isso dentro de uma empresa? Pega na mão de quem já foi. O cara já conhece os atalhos, ele já sabe onde tem as curvas, onde tem os buracos, as pedras. Então, busque ajudas externas, sabe? Pode ser um consultor, pode ser um amigo. Você tem que trocar ideia, você tem que estar naquele ambiente de pessoas que já alcançaram aquilo que você quer alcançar. E é um ponto importante, Éder, não é tipo assim, a Somax ela quer ser uma referência nacional. Então, não adianta eu olhar para a Apple hoje. Claro. Eu tenho que olhar para aquele cara que está um degrau acima de mim. O que que esse cara está fazendo? Como é que eu me relaciono com ele? O que que eu tenho que perguntar para ele? E aí você subindo step por step, degrau por degrau. Então essa é a primeira dica, pegar de fato, né, cara, na mão de quem já foi e ir, busca ajuda externa. Segundo ponto, não importa a que nível o negócio tá, abriu o CNPJ hoje ou ele já está com 10 anos de CNPJ, foco em venda. Cara, empresa que não está vendendo, ela está morrendo.
né? Muitos empreendedores me perguntam, cara, o que que eu faço no meu negócio? Vende. Porque todo negócio tem problema. Você concorda comigo? Sem Todo dúvida. negócio tem problema. Sem Só dúvida. que quando você tem dinheiro no caixa, 90% dos problemas você consegue resolver, Exatamente, ou você consegue ter alguém que vai resolver o problema. né? Ah, o meu Então- problema é pessoas, Alan. Contrata o melhor do mercado. Você Exato, tem como bancar aquele cara. Tira aquele cara do teu concorrente. exato, Banca o salário dele, exato. né? Ah, o meu problema é tecnologia. Contrata ou desenvolve a melhor tecnologia para você. Você falou que está desenvolvendo uma plataforma. É isso. É isso. Mas você precisa ter dinheiro no caixa. Para ter dinheiro no Claro. caixa, você precisa Venda. vender. Cara, Exato. foca em venda. Então, busca ajuda externa, foca em venda independente do segmento. Segundo ponto, cara, crie bons processos. Isso dá muito trabalho, levanta muito tempo. Só que o que que eu falo muito pro meu time, Éder? Pega uma ordem de prioridade dentro do meu time de gestores, e essa é uma dica muito prática também, que funciona demais, demais para a Somax. Dentro do meu time de gestores, eles têm um momento da agenda deles que está escrito assim, ó, momento para pensar. Todo gestor precisa de momento para pensar. E o que que é um momento para pensar? Ele olha para a área dele, o que está pior hoje dentro dessa minha área? Ele vai pegar aquilo que está pior e vai tentar, naquela 1 hora que ele tem na agenda dele para pensar, como que ele faz para resolver. Ah, eu consegui resolver. Aí ele vai montar um processo. Demanda tempo, demanda trabalho, mas se você fizer um por semana, em algum momento você vai acabar. Você Claro, concorda? claro. Você pega esse copo aqui, você pega uma colherzinha de chá, aí você pega aqui um tanque cheio d'água, você começa a encher aquele copo com uma colherzinha de chá, beleza? Você concorda que em algum momento, mesmo dando muito trabalho, esse copo vai encher? Com certeza. Mas e se você não pegar, ou se você começar e parar? Nunca vai encher. Nunca vai encher. Então, o processo, se você parar para fazer, você esquece de outras coisas, você vai se atrapalhar. Cara, é de pouquinho em pouquinho. Qualquer empresa não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, faça. Então, acho que, cara, dicas práticas seriam essas, cara. Buscar ajuda externa, porque ninguém sabe nada sozinho, a gente é muito difícil. Foco total em venda. Qualquer dono de negócio precisa saber vender, entender como é que vende e criar bons processos. A gente fez isso na Somax. A gente deu muito certo, cara. Muito certo. Sensacional. Bom, a gente chegou aqui no final, quero te agradecer de novo pela presença aí, pelo teu tempo. Com certeza esse é o podcast, né? Esse é o papo que vale a pena você ver, rever e anotar os pontos chaves, que aqui tem muita dica, muito insight sensacional. Só que não adianta você só ouvir. Você precisa ouvir e implementar. Como você falou, ó, tô dando uma dica que você pode fazer amanhã, usar ela amanhã, que são coisas simples, práticas e que funcionam, né? Coloca no papel, que se não tiver no papel é sonho, né? E tem que Exatamente. tirar do papel bem rápido. Show. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço, cara, e conta comigo aí. Depois vamos marcar uma outra pra gente falar só sobre retenção, trazer dica prática aí pra galera implementar também. Show. Abraço, cara. Um abraço, cara.